Beleza, galera do meu canal aqui, @Augusto Conversa, aí sejam todos bem-vindos aí. Hoje aqui a gente tem a presença do nosso grande amigo Luciano Milice, né? Que todo mundo conhece do @7além, né, cara? Eu também sou grande fã do trabalho dele e hoje consegui finalmente aí os seres de luz aí nos colocaram frente a frente para nós bater esse papo aí. E hoje ele vai comandar aqui o nosso ônibus para 7além, para nós, né? Hoje eu vou sentar na janela aí, galera, que é a primeira classe aqui para curtir as histórias aí do Luciano, que é o porta-voz de 7além. Luciano, bem-vindo ao canal e, cara, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite. O nosso canal tá recém no comecinho, então eu sei que tem muita gente, às vezes, que né, fica meio assim de chegar no canal que tá começando, mas tu veio de um grande carinho aí com o canal aí. Brigadão mesmo. Cara, eu que agradeço demais o convite e não tem essa de canal pequenininho não, ó. Piscar o olho, vocês estão ali gigantes, com certeza. Já devem estar enquanto a gente está falando aqui. E sempre que vocês chamarem, eu vou estar presente aqui. Como você disse no YouTube, o meu arroba é arroba 7além, no Instagram é arroba oficial 7além. Ah, beleza. Então, galera, depois aqui eu vou deixar na famosa descrição aqui na bio aqui do vídeo também todas as redes do Luciano, que não tem só o 7além, né? Tem o investigador aí do Astral, né? O detetive, né, Luciano? Tem. Isso. E daí a galera pode. A detetive Astral aí, ó, galera. Então já, quem for no Insta depois já segue lá o Luciano aí, que é muito legal. E também depois no final a gente vai contar uma novidade aí que o Luciano tá trazendo aí né, materializando, né, concretizando aí um negócio que vai ser muito legal, que eu sou muito fã dessa sétima arte aí. Mas, cara, pra gente começar, é difícil quando o cara é fã entrevistar o cara, né? Então assim, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, assim, eu sei que tu já contou isso 1 milhão de vezes, mas a galera do canal sempre pergunta assim, até para mim mesmo, eles perguntam, Augusto, o que é o 7além? Da onde é que surgiu esse nome? É uma cidade? Ela está no umbral? Ela está onde? Ela é paralelo à nossa dimensão aqui? Quem habita lá, quem são os seres de 7além? Como é que o Luciano pegou esse famoso expresso para o 7além? Pô, essa pergunta é excelente. Eu não canso de contar essa história. Além disso, você deu uma ampliada nela, até já apontando aí possibilidades de seres e onde ficaria. Isso é muito bacana mesmo. Tudo começou em 1994, quando eu voltava da faculdade e eu sempre conto isso, que eu poderia pegar qualquer ônibus para ir para a estação Vila Mariana. Tem uma avenida ali na região que se chama Domingos de Moraes. Eu podia pegar qualquer ônibus, porque todos tinham como ponto final a estação Vila Mariana, e lá eu pegaria outro ônibus para minha casa, que era no Ipiranga. Então, esse era a minha rotina de pegar esse ônibus. Então, eu ia a pé da faculdade até a Domingos de Moraes. Confesso que eu não ia numa reta, eu cortava ali pelos caminhos da Vila Mariana, passava em sebo, livraria, revistaria, para conhecer o que estava acontecendo. E eu estudava no período da manhã, então isso era mais ou menos por volta da hora do almoço. Naquele dia, em outubro de 94, estava voltando, saí da faculdade e, como sempre, ouvindo música, distraído, eu andei pela Vila Mariana, como eu te falei agora. Até que eu falei, bom, agora chega, deixa eu ir até Domingos de Moraes e pegar o ônibus. Cheguei na Domingos de Moraes, não era exatamente no local que eu sempre pego, porque tem vários pontos ali e eu já peguei em todos os lugares ônibus ali, mais próximos da estação e menos. Naquele dia, o ponto, como sempre, aquele horário é lotado, né, muito cheio de gente mesmo, o horário de pico. Eu fiquei ali esperando o ônibus, ouvindo música e lendo. E eu estava aguardando qualquer ônibus que chegasse, como eu citei para você, que não importava qual ônibus seria. Quando eu vi assim pelo canto do olho que estava se aproximando o ônibus, eu fiz como sempre, dei sinal. O ônibus parou na minha frente. A única coisa que eu estranhei aí, e já deveria ter pensado, mas é impossível. Todo mundo fala, por que você não pensou? Mas depois que acontece é fácil. Ninguém disputou comigo para entrar no ônibus.
Ninguém. Só eu subi. Já era estranho, isso nunca tinha acontecido. Geralmente era uma luta ali para você subir. E na época a gente embarcava por trás no ônibus, pagava no cobrador e sentava lá para frente. Eu entrei, já procurei um lugar para sentar. Havia um lugar, um banco ali do lado de uma moça sentada num banco que do lado estava vazio, ela estava na janela, e o lado do corredor estava vazio. Eu quis sentar lá, sentei, distraído, tudo normal, um dia normal. O ônibus começou a andar, essa moça que estava do meu lado chamou a minha atenção, ela me cutucou e falou alguma coisa. Eu não entendi, porque eu estava de fone de ouvido, eu tirei o fone e perguntei para ela, pois não, aí ela falou assim: "Você não vai para Sete Além, vai?" E aí eu estranhei, eu não sabia se essa moça me conhecia, não entendi o que a pergunta quis dizer, e aí eu falei: "Não me entendi. Oi?" Ela falou. Aí ela já afirmou: "Menino, desce desse ônibus agora. Esse ônibus vai Nossa. para Sete Além." Eu não entendi ainda, confesso para você que não é eu sei que eu sou lerdo, mas nesse momento eu totalmente não entendi nada. Eu estava assim: "O que que essa moça está mandando eu descer do ônibus? O que que é Sete Além? Que palavra é essa?" Nunca eu tinha ouvido essa palavra, nunca ninguém que eu conhecia tinha ouvido essa palavra. E olha que nessa época eu já colecionava lendas urbanas e histórias de terror que eu sempre gostei e nunca ninguém tinha falado disso. E aí ela repetiu: "Desce agora, moço, esse ônibus vai para Sete Além. Desce." Tinha uma Ixi. moça na frente, perto do cobrador, um pouco mais para frente, segurando o ferro ali, normal, tal, em pé, no corredor do ônibus. Ela olhou para mim e falou: "É, moço, desce, menino." Chamou de menino. "É, menino, desce." Perto dela havia um outro rapaz que era acho que era um office boy. Ele falou assim: "Desce aí, mano. Desce agora." O cobrador, vendo esse falatório, olhou para mim. Na hora ele já gritou pro motorista: "Vai descer." O motorista tacou o pé no freio, todo mundo até foi para frente assim. Eu super constrangido, levantei e saí do ônibus, com todo mundo me olhando feio. Eu desci por trás mesmo, sem pagar, nem paguei a passagem. Quando eu desci, eu olhei para o ônibus sem entender, parou num lugar que não era nem um ponto, na verdade. O ônibus seguiu reto e as pessoas estavam me olhando feio, olhando com raiva de dentro do ônibus. Estranhamente, esse ônibus entrou numa rua para a direita, uma rua que não entra ônibus. Naquela época não entrava, hoje eu não sei nem se a rua existe, mas na época não entrava. Cara, eu falei: "Bom, falta aí alguns metros para a estação Vila Mariana, vou andando mesmo, paciência." Era novo, não estava me cansando, o dia estava bom. Andei até Vila Mariana pensando: "O que aconteceu? O que que foi isso?" Cheguei em casa, comentei com meu pai, comentei com meus amigos, ninguém nunca tinha ouvido falar. A gente usou o Google Maps da época, que era o guia de ruas, para procurar o que que poderia ser Sete Além ali perto. Meu pai ainda falou: "Você ouviu direito essa palavra?" "Ouvi." Procuramos na lista telefônica, nada, né, enciclopédia Barça, nada. Aí eu desencanei. Como eu sempre gostei de ficção, histórias de terror, eu escrevo desde os 6 anos, eu fiquei usando essa palavra Sete Além, tanto escrita S-E-T-E Além, quanto o número 7 Além, para coisas minhas. Então eu criei uma história de terror onde o monstro chamava Sete Além. Aí eu criei uma história bem ruinzinha, tá? Que até já joguei fora. Ah, eu criei um personagem que era o Sete Além, que era um herói. Ah, meu pai falou assim: já existe o Capitão Sete, que é um herói antigo, que era da Record. Eu falei: ah, então joga fora. E eu fiquei usando esse termo para mim, sem saber, cara, eu não pensei em universo paralelo, não pensei em nada, só pensava que era uma palavra sonoramente bonita. Tive um animal de estimação, chamei ele de Sete Além. Um amigo meu quis batizar o cachorro dele de Sete Além, eu deixei. Ficamos nessa. Tivemos uma banda chamada Sete Além. Isso tudo nos anos 1990. E nunca ninguém reverberava essa palavra pra gente. Nunca ninguém falava já ouvi. Nunca. E aí, entre os meus amigos, isso virou um termo entre nós, aquele jargão que a turma tem, piada interna do grupo. Sete além, sete Sim. além, sete além. Até a gente ia na casa de algumas meninas e a mãe perguntava: por que, que vocês falam sete além? O que, que é isso? Ninguém nunca sabia.
Aí a vida acontecendo, a gente já mais adulto, na época do Orkut, eu criei Tá. uma comunidade para agregar os meus amigos, porque eu tinha contato com meu irmão e meus primos. Eu não tinha contato com os amigos antigos da vila, muitos tinham mudado, tal. Então eu criei uma comunidade no Orkut chamada Sete Além. E nem pus descrição. Para quê? Para os meus amigos. E aí mandei mensagem, liguei para eles, mandei SMS, liguei, falei, cara, entra lá, mandei e-mail, gente, vamos sair aqui do Yahoo Groups e vamos entrar aqui no Orkut, no Sete Além. Eles entraram para a gente falar besteira, que nem o grupo de WhatsApp dos amigos, assim, para falar besteira. Só que começaram a aparecer solicitações de pessoas para entrar que não eram meus amigos. Pessoas do Brasil inteiro, de todas as idades, em todos os estados, como eu falei, falando assim: olha, eu quero entrar nesse grupo e deixando até scrapzinho ali para mim no meu perfil, falando: onde você ouviu essa palavra? Porque a minha avó conta. Onde você ouviu essa palavra? Porque eu um dia. Onde você ouviu essa palavra? Porque a minha irmã, não sei o quê. Aí eu fui deixando essa galera entrar e fui dando corda, falando assim: peraí, conta aí, como é que é essa história aí? Peraí, me dá detalhe, peraí, não sei o que. A comunidade cresceu. E todo mundo que postou história lá, eu conversei com a pessoa, eu peguei contato e peguei a história da pessoa. Falei, posso ficar para mim? Teve pessoa que eu fui falar pessoalmente, inclusive, que é aqui do bairro da Saúde. Aí meus amigos ficaram de saco cheio e falaram, pô, você devia ter criado uma comunidade com o nome Vila Carioca, que era onde a gente cresceu, porque aí não ia ter a confusão de entrar gente. Aí a comunidade ficou parada, eu matei a comunidade, apaguei, mudei o nome dela ainda numa tentativa de agregar meus amigos, não deu certo, eu matei a comunidade. E esqueci do assunto e guardei as histórias para mim. Esqueci do assunto. E nunca mais ninguém falou de Sete Além. Fiquei bobo com aquelas histórias, coincidências e muita coisa parecida sendo de pessoas diferentes, mas ninguém no mundo real físico falava de Sete Além ainda. Até que em 2015 eu estava no trabalho e eu era diretor de marketing de uma empresa de moda e eu estava no trabalho até a noite, assim, era bem passado o horário já, eu estava trabalhando, imprimindo umas coisas, relatórios e tal. Eu entrei no BuzzFeed, no site, e estava lá uma matéria que, se você pesquisar, até ela está no ar ainda, mas eles trancaram os comentários. Mas estava lá assim, 8 histórias sobre universos paralelos que vão te fazer acreditar em universos paralelos. E aí tinha 8 histórias, dessas conhecidas. As crianças de Woolpeak, que é aquelas crianças de pele diferente, o Homem de Taured, que também já até dizem que caiu por terra essa história, não sei. O cara da fita dos Beatles, que esse cara também, ele mesmo disse que ele inventou, e outras lá. Eu li, achei muito legal, pô, falei que legal, isso me lembra muito Sete Além e os relatos. Deixa eu comentar aqui. Eu loguei com o meu Facebook e comentei a história do ônibus que eu contei agora. Mas foi bem resumido, eu contei em 3 linhas ou 4. Nossa. Contei. Aí acabou de imprimir o relatório, falei lá com o assistente que estava lá, falei, e aí, tá tudo certo, grampeia, vambora, vambora, tchau, o cara foi embora. Eu falei, vou embora também, fechei o note e fui. Nem lembrei disso. No dia seguinte, um monte de solicitação de amizade no Facebook, um monte de gente mandando mensagem sem solicitar, aquelas mensagens que ficam filtradas, falando de Sete Além. E uma moça em especial falou: ó, criei um grupo no Facebook sobre Sete Além e você pode ser administrador. Me adiciona, tal. Adicionei ela, ela me pôs como administrador. É o grupo que nós temos até hoje, tem 110 mil inscritos, 120 eu acho, nem sei agora quanto que tá. Mas aí eu assustei, porque realmente a coisa voltou. Deixamos a comunidade lá, o grupo, na verdade, do Facebook aberto, começaram a chegar pessoas querendo contar relatos. E eu aproveitei e fui contando os relatos do Orkut. E eu aproveitei também para mandar alguns relatos para canais grandes do Brasil. E é engraçado isso, cara, porque se eu, Luciano, escritor, eu escrever uma história, vou escrever a boneca assassina, ho, 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 e mandar para esses canais, eles não vão contar. Porque eles mesmos já me falaram, cara, a gente recebe
500 e-mails por dia. E eu não duvido, porque hoje em dia eu tô assim, recebendo e eu nem sou grande. Eh, e aí eu falei: "Pô, como que vocês foram ler o meu e-mail de Sete Além?". "Não sei. Seu e-mail apareceu ali na caixa, a gente leu". E eu estava contando a minha história do ônibus para todos esses canais. E também outras histórias do Orkut. E o engraçado é que esses canais grandes começaram a gravar esses relatos. Gravar vídeo. Até gravaram de mim, colocaram minha foto. Alguns colocaram, alguns não. Alguns foram sacana, nem contaram a minha história do ônibus, mas mudaram, falaram que é uma moça. Eu falei, Vixe, nossa, mas por quê? Para não falar o nome. Ah, tem uma pessoa que mandou e contaram como uma moça. Achei engraçado. E, e isso aí impulsionou demais a palavra 7A. Aumentou essa egrégora, fortaleceu, coisa que na verdade não, ela estava meio mortinha ali. Até antes de começar agora conversando com você de leve, eu falei que eu me considero mais um porta-voz do que qualquer coisa. Mas agora vendo eu contando isso para você, eu nunca contei dessa maneira, dá a impressão que eu fui meio que usado, né, meio avatar assim, ó. Ah, transmite isso aí, porque sem querer agora eu vi, eu acabei fazendo com que o negócio se consolidasse, porque talvez se eu ficasse só com o grupinho do Facebook ali quieto, não ia estar com 120 mil, não ia estar com muito. verdade. Isso, conversando com você agora, me veio isso, cara. E aí, assim, o que é Sete Além? Você perguntou. Pelos relatos, a gente sabe que é um lugar, não sabemos se é físico ou não, porque tem gente que conta que foi fisicamente, tem gente que conta que foi em sonho normal, tem gente que conta que foi em sonho lúcido e tem gente que conta que faz viagem astral e vai para lá. Que vai determinada para lá. Eu fiz viagem astral e mentalizei que eu ia para lá e fui. E aí eu não consigo nem definir exatamente quem estaria certo, ou se alguém estaria certo, ou quem estaria errado, ou se alguém estaria errado, porque uns contam assim fisicamente, ah, eu peguei o elevador, desci num andar estranho, que não é do meu prédio, o outro conta que passou num túnel com o carro, o outro conta que foi no banheiro do shopping, e ao mesmo tempo, tem gente que conta que deitou, dormiu e foi, tem gente que conta que fez viagem astral e foi. 98% dos casos são histórias assustadoras, ou pelo menos ruins, assim, experiências não tão boas. Não tem ninguém que estava super feliz e alegre e foi para Sete Além, mas também a pessoa não fala, estava mal aquele dia e fui. Estava distraída. As pessoas que tiveram a experiência estavam distraídas, elas não estavam procurando. Apesar de que algumas já pesquisaram antes, mas depois deixaram para lá. E também todas contam que lá é povoado por pessoas agressivas que não te querem lá, que fazem questão de te expulsar de lá, fazem questão de te mostrar que você é um intruso, mas que também tem casos de pessoas que foram agredidas, que tentaram segurar as pessoas lá e por aí vai. Isso é o básico dos relatos. Aí tem a descrição, assim, muitos relatos falam de pessoas com a pele e olho amarelado, falam de roupa de linho ou algodão cru, roupa simples e geralmente o mundo parece muito com o nosso, mas ele está destruído e ele tem arquitetura um pouco mais, uma arquitetura que não é a nossa funcional, assim, é uma arquitetura mais antiga também. Então parece que é o nosso mundo que não deu certo. Eu gosto dessa definição, nosso mundo que não deu certo, como se o nosso tivesse dado. Mas basicamente nós temos essas definições assim que também não são certeza, porque muitas vezes eu sou confrontado por pessoas que não acreditam ou que são mais científicas e eu gosto dessas pessoas. Eu até prefiro que a pessoa tenha esse tipo de pensamento e elas falam: prova para mim que isso existe. Eu falo, mas eu só tenho a prova do meu relato. Quer dizer, não tenho a prova. Eu tenho o testemunho do meu relato, que é o do ônibus, que eu não fui para nenhum lugar, eu desci e eu posso pôr a mão no fogo pelo meu relato, que isso aconteceu mesmo, eu acredito. E eu não posso exigir que ninguém acredite, eu posso só eu acreditar e ficar quietinho. O resto dos relatos que eu recebo, eu conto com boa fé, porque são pessoas que são médicas, engenheiros, pessoas sérias que não gostam de terror, não gostam de histórias fantasiosas, pessoas objetivas. Tem relato de gente que não é assim, mas tem muita gente que é
primo de amigo meu que o cara, meu, nunca assistiu nenhum vídeo de YouTube, só uma vez para consertar a torneira ele viu um vídeo. Cara sério, não gosta de nada disso, cara ocupado, cara objetivo, cara cético. E aí ele teve uma experiência. Aí ele me conta, mas conta e fala assim, ó, não conta no seu canal, só tô te contando. Aí eu insisto, 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 o cara, tá, conta no seu canal, mas muda meu nome, muda até meu gênero, fala que eu sou mulher, muda meu nome, muda o gênero para ninguém me identificar. Fala que eu sou de outra cidade, fala que eu sou de outra empresa. Não cita o nome da minha empresa, não cita meu trabalho. Então, muitas pessoas contam e não querem queimar o próprio filme. Então, não dá nem para eu dizer que estão aproveitando para ganhar fama, porque não é o caso. Então, é isso. Não, perfeito, cara. E, bom, então já deu para ter uma ideia, assim, de como funciona, né? Porque o pessoal sempre tem muita curiosidade. Pô, mas, né, o Luciano é o porta-voz, se eles se comunicam contigo, ele teve só essa experiência, como é que funciona e tal. Então, já deu para contar que teve essa experiência, mas não necessariamente foi até lá, parou um É, pouco antes e desceu. isso. E eu não, e ao mesmo tempo, assim, eu tenho, às vezes, desde o comecinho, desde antes de eu ter o meu canal. Eu tinha o meu canal, mas era para uso pessoal, depois que eu fiz que ficasse público. Mas antes de eu ter o meu canal, eu já recebia e-mails e mensagens de pessoas falando: pare de falar de Sete Além. Isso em Vixe. rede social e e-mail. Inclusive, o primeiro vídeo do meu canal, primeiro vídeo, olha que absurdo isso. É eu lendo um e-mail de uma pessoa, uma mulher, falando: para de falar de Sete Além. Não é para falar sobre isso mais. Vocês já falavam antes, deu muito trabalho para que vocês esquecessem, e agora você trouxe de novo esse assunto. Talvez, é como eu te falei agora, sem querer eu deduzir, eu não estava esperando, mas a gente está erroneamente alimentando uma egrégora, ou talvez não tão erroneamente, não sei. Eu não sei de nada danoso que aconteceu, mas há que se pensar. Porque agora não dá mais para fazer ninguém esquecer de nada. Se eu parar de falar, tem mais 1 milhão falando, então não muda nada. Ah, não, com certeza. Depois que a gente começa, né, e trouxe isso para cá, né, como tu falou aí, então não tem mais volta, né? O ônibus partiu aí, não vai parar mais, né? Então, mas é bom que seja tu, né, o porta-voz e traga essas experiências aí e tal. Eu acho muito bacana. E uma outra coisa que eu te perguntar, que o pessoal tinha muita curiosidade e eu também, era o seguinte, né? Mas não antes de Sete Além, assim, desde a tua infância até hoje, assim, qual foi, assim, as experiências com a espiritualidade? Tu tinha algum envolvimento com a espiritualidade? Tu tinha de família, ou seguia alguma religião, alguma coisa, buscava alguma coisa, ou simplesmente não? Tive uma infância normal, Augusto, e seguiu a vida, e essa foi uma experiência que veio mesmo do, sei lá, né, porque cargas d'água, algum espírito, algum ser te colocou nessa experiência para te usar aí para trazer esse mundo à tona, né? Cara, eu sempre, desde pequeno, eu tinha algumas coisas assim que eu não comentava com ninguém na época, eu ouvia vozes, mas eu nunca liguei para isso. E eu e o meu irmão, a gente sempre teve assim atração por histórias de terror. Então meus pais, eles alimentavam isso, coisa que hoje em dia as pessoas não fazem, mas eu até faço com os meus filhos. Então a gente via muito filme de terror desde pequeno e nunca sentimos mal. Isso não, nossa, baixou a nossa vibração, não. Para mim, o que baixa a vibração é a realidade violenta, agressiva. Mas eu assisti um filme do Chuck, não ia me deixar, eu vou pensar no Chuck, o boneco assassino, estragou minha noite. Não, eu ia dormir dando risada e pensando, pô, que legal, como foi bem feito aquele filme. Eu quero fazer um filme legal igual esse um dia, tal. Era assim que eu e meu irmão a gente conviveu com o terror. A gente lia muito. O primeiro livro que eu li, assim, novinho, foi o Exorcista, cara, do William Peter Blatty. Mas Pô, enfim, aí o que acontece? Eu fugi, não é que eu fugia, mas eu não dava vazão para esse tipo de coisa. Eu via o contrário, meus amigos da escola e até da rua
querendo fazer brincadeiras do copo, da Bíblia, do não sei o quê, comunicar com não sei quem. Eu não tinha vontade, mas também não tinha medo. Tanto que engraçado era isso. Eu falava, não, vou fazer outra coisa. Ah, você tem medo? Eu falava, não, medo eu não tenho. Ah, tem sim. Eu falei, então tá, vamos assistir A Morte do Demônio, Evil Dead. Aí, não, 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 esse filme dá medo. Eu, então quem tem medo? Vocês estão com medo de um filme e estão falando que eu tô com medo de um negócio que é uma brincadeira aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, eu fugia desses assuntos, eu não estava muito ligado porque eu queria. Então, assim, eu entendia bastante também. Eu lembro que inconscientemente, assim, eu falava para minha mãe algumas coisas sobre elementais, que ela falava assim: "Nossa, mas onde você viu isso? De onde você sabe?" Eu não sei e tal. E eu contava para ela coisas de elementais. Então eu gostava muito de comentar, mas eu não era assim: "Ah, eu quero ler cartas". Não, não fazia parte de mim isso, mas eu lia muito. Eu tenho muito livro da minha época de infância que era assim, você não daria para uma criança de 8 anos ler, mas eu descolava e lia ensinando bruxaria, satanismo, mas não porque eu acreditava, porque eu queria me alimentar de conteúdos de terror para escrever histórias. Entendi. Então, assim, aí, Luciano, você acreditava? Eu e meu irmão, a gente gostava de investigar. Então, assim, eu nunca esqueço. Uma vez eu estava na rua do meu primo, à noite, numa festa, a gente estava brincando. Todo mundo na rua, porque podia naquela época tal. Aí não sei que criança olhou no morro e viu um monte de gente com tocha andando em fila. Cara, foi um Vixe. pega pra capar das crianças correndo para todo lado, cada um para sua casa chorar, porque acharam que era uma seita. Eu e meu irmão, a gente podia ter ido, minha prima ainda voltou para casa dela e ficou: "Vem, vem, vem, vou falar para sua mãe que vocês não querem vir". Eu falei: "Espera um pouquinho, vamos lá". Eu era novinho. Eu e meu irmão fomos lá ver, era uma galera procurando um balão que tinha caído. Então, Nossa. assim, a gente sempre gostou de investigar. Ah, não, vai ali que é a casa da bruxa. A gente vai. E não sentia medo, não sentia nem, ai, vamos assustar a galera. Não, a gente ia lá, a gente queria ver. Então a gente meio que forçava para, mas não satisfazia. Então a gente ficou mais nessa de ficção mesmo, de gostar de filme de terror, de escrever, de participar, de ter. Meu irmão tem um site de terror que hoje é um dos mais acessados da América Latina, de conteúdo de filmes, não para download, conteúdo de crítica e artigos sobre filmes de terror. Ele tem o site dele, que é o Boca do Inferno. Hum, E assim, a gente, meu, desde pequenininho eu escrevo. Ó, meu primeiro conto eu escrevi com 6 anos. nossa. Eu estava em casa, não, eu estava em casa não. Meus pais me deixaram na casa dos meus avós, deixaram eu e meu irmão na casa da minha avó, porque eles foram assistir Carruagens de Fogo no cinema. E eu fiquei com febre naquela noite. E aí tem muita gente que dá uma explicação espiritualista para isso. Mas eu peguei, fiquei com febre, eu era muito novinho, cara. Calcula aí, eu tinha 6 anos, eu tenho 48, faz 42 anos isso. Eu desci até a cozinha da casa da minha avó, ela nem estava sabendo que eu tinha descido, né? Porque já era para estar dormindo. Peguei um caderninho e escrevi um conto chamado Cavaleiro do Espírito de Prata. Tudo errado, conto mal escrito, cara, tudo, mas não tem problema, pô, eu tinha 6 anos. Mas eu tenho o papel até hoje. Meu pai, quando viu, chegou do cinema, ficou muito orgulhoso. Meu pai também escrevia, então ele, meu filho, tal. Minha mãe desesperada, porque eu tava com febre, e desesperada porque da onde o moleque tirou essas ideias? Ela ficou preocupada. E aí eu guardei esse conto até num site meu aí, eu tenho a transliteração dele, eu reescrevi. Não tem nem pé nem cabeça a história, mas é interessante o nome e tudo, né? E aí, assim, desde aí eu nunca mais parei de escrever ficção. Então, e quando que eu fui ter experiência com sobrenatural? A vida inteira eu estudei num colégio católico, dos, do prézinho, a gente chama de pré-1, até o terceiro colegial, que hoje em dia é Uhum. o terceiro ano do ensino médio. Eu estudei num colégio católico jesuíta, super mega rígido, super. Eu fiz tudo que um católico tem que fazer, passei por todas as etapas. Já, fiz, eu viajava com o grupo. Então, assim, eu tenho bastante conhecimento do catolicismo, muito até. E gosto, respeito todas as religiões. Quando eu fiz. Só que eu também lia muito e questionava muito. Eu lia já muita coisa de filosofia. Fui expulso da sala pelos padres várias vezes, porque eu perguntava coisa.
que deixava o padre bravo. Aí ele falava para minha mãe: "Ah, ele perguntou tal coisa". E aí, assim, mas eu não me restringia, porque a escola eu tive sorte da escola deixar a gente sempre pensar livremente. Eles não eram, apesar de eu ter contado esse episódio, eles não eram rígidos assim: "Ah, não, não pode questionar". Não, eles eram de boa pra caramba. Quando eu terminei lá, não, na verdade, quando eu fiz 18 anos, eu já comecei a pesquisar outras religiões mais afinco. Eu peguei uma câmera grandona que a gente tinha de fita de vídeo e eu comecei a gravar rituais de religiões. Eu pedia para a pessoa, para o dono do lugar: "Posso gravar?". "Pode". Ele deixava eu gravar e depois eu entrevistava ele por mim. Eu estava fazendo vestibular na época, mas em paralelo eu fazia isso, para mim. Eu gravei cada coisa que, assim, até hoje eu nem conto no ar, assim, eu conto só fora do ar, que é bem absurda mesmo. Eu fiquei chocado, não com a espiritualidade, eu fiquei chocado com o ser humano, com os espíritos encarnados, não com os desencarnados. E aí eu fiquei, assim, flutuando nessa crença no mundo espiritual, mas sem nenhum tipo de dogma, até quando eu casei. Aí quando eu casei, minha esposa ela é kardecista, eu e ela começamos a frequentar um centro, uma casa espírita na Vila Olímpia. Cara, eu senti, assim, muito bem, me senti muito bem e é engraçado, eu sou muito por isso, assim, as pessoas me fizeram sentir bem, não o lugar, a energia, não, as pessoas, eu gostei das pessoas. E aí eu fiz 4 anos de um curso de médium que era 5 anos, eu fiz 4 e larguei. Hum. Depois eu fiz de novo esse curso do zero com a minha esposa, os 5 anos, então no total eu fiz 9 anos. E eu cheguei a psicografar, tal, uma época. Eu até queria voltar, mas eu não sinto que eu estou tão equilibrado quanto eu deveria para poder fazer esse tipo de coisa. Esse é meu contato com espiritualidade mesmo, assim, de crença. Eu tive uma experiência meio que sobrenatural quando eu escrevi o livro Diário de um Exorcista, que depois virou filme, foi para a Netflix, ficou em 86 países. E eu faço uma ponta lá como péssimo ator, inclusive. Você precisa fazer um filme para me chamar para eu aparecer lá, só para eu limpar minha barra de atuação, por favor. Me Não, não, já tá feito isso aí. me dá uma pontinha para aparecer ali, só para eu limpar minha barra, porque foi. Mas enfim, quando a gente estava escrevendo esse livro, que ele é um livro baseado em fatos reais, o padre chamou a gente para. Ele ficou bravo, na verdade. Ele me ligou bravo e falou: "Você não tá. Você tá muito teórico, você não tá prático. Você nunca assistiu um exorcismo. Como você vai escrever um livro de exorcismo? Vem aqui ver". E nós tínhamos lá uma galera que era eu e mais dois. Um já não quis ir, falou: "Eu não vou ver exorcismo, tô com medo". O outro, que é super católico, falou: eu vou com você". E nós fomos. E aí teve uma experiência sobrenatural ali, que não foi no exorcismo, o exorcismo é normal. É uma coisa, foi praticamente um padre benzendo uma pessoa. Mas o que veio depois foi meio assustador. E aí tem várias teorias. Porque assim, quando a gente chegou, a gente teve que tirar relógio, anel, tudo para atrapalhar, porque a gente tinha que assistir o exorcismo e colocar numa cumbuquinha e deixar na casa do caseiro ali, que era um lugar que estava desativado. Foi num sítio, isso no interior de São Paulo. Aí nós entramos na casa, conhecemos a família, descendentes de orientais, pai, mãe, filha, a filha com uns 17, 18 anos, e filho, que é o que estava possuído, estava deitado na cama. Conversamos lá, o padre falou: ó, exorcismo sempre tem que ser no mínimo 2 pessoas, o padre mais alguém ajudando. Convidou esse amigo para ajudar, o amigo não quis, ficou com medo. Falei: eu ajudo, porque eu já fui católico, sei tudo da liturgia romana, sei até o Supernatural, Exorcisamos de Homini, Aquele mesmo. que aquilo é tirado do rito romano mesmo, verdadeiro. E aí eu fico sim, sem dúvida. Acabou o ritual lá, o padre falou: bom, a gente vai ter que fazer mais 8 sessões de exorcismo para saber o nome desse demônio. Porque só com o nome. É a liturgia e o ritual deles, a crença deles. Você sabe o nome, eu sou espírita, eu já não acredito nisso.
Porém, quem acredita, e eu respeito, acredita que tem que torturar o demônio por meio do exorcismo, para ele falar o nome dele, para você expulsá-lo em nome de Jesus. E funciona se o espírito for católico, né. Se o demônio for Ah, sim. católico, ele é que nem se fala, se tiver um vampiro, se apontar uma cruz, mas o vampiro era judeu, não funciona. Tem que apontar uma estrela de Davi. Então, eh, resumidamente, o menino que estava possuído, ele falou assim, ele começou a falar umas coisas, assim, íntimas da vida do camarada que estava com a gente, coisa que ninguém sabia, segredo íntimo dele, isso, isso, isso. E o amigo ficou até com a pressão baixa. E aí eu falei para o menino, eu comentei com ele, eu falei: "Ó, a gente está escrevendo um livro sobre exorcismo e a gente precisa de um nome de demônio para colocar no livro. E é um nome que vai fazer muito sucesso, porque o livro vai vender muito, vai virar filme". Aí o menino falou: "Vai virar filme? Vai. Vai ficar famoso? Vai. Então usa esse nome aqui". Ele falou um nome. Eu anotei o nome e falei para o padre, falei: "Ó, não sei se é esse o nome do demônio, mas se o demônio for vaidoso, esse aqui é o nome que ele me deu. Detalhe, eu não usei esse nome no livro e nem no filme e nunca contei para ninguém esse nome. Eu não vou fazer acordo, eu não fiz um acordo. Então, é um segredo". Mas o padre ficou usando e eu não sei se deu certo também. Sei que na hora de ir embora, entramos no carro, eu abri a porteira. Na hora que íamos sair com o carro, o camarada que ia dirigir falou assim: "Esquecemos as nossas coisas". Eu falei: "Espera aí que eu vou buscar no caseiro". Fui lá, tomei um baita susto. Porque dentro da casa do caseiro estava a filha adolescente da família. Ela estava lá de mochila nas costas e falou assim: "Você pode você pode me dar carona até São Paulo?". Falei: "Não, não posso". "Não, por favor, me dá carona, moço, por favor, por favor". "Não, não, não posso". "Não", aí eu falei: "Não, né, você é menor de idade, eu não te conheço, você tem sua família, chama eles lá agora". "Não, não, não, então não precisa". Eu deixei ela lá na casa do caseiro, voltei pro carro com as nossas coisas, e aí o meu amigo estava assim: "Cara, você não acredita quem estava aqui agora há 1 segundo falando comigo. A filha lá da família, ela estava pedindo pra gente dar carona até São Paulo". Eu falei: "Mentira, Caramba! ela tá lá dentro da sala do quarto lá do". "Não, ela estava aqui". Ixi. Aí entramos no carro, fomos embora, e aí na hora de ir embora, em determinado ponto da estrada, o cara parou o carro e falou: "Você não quer dirigir?". Eu falei: "Por quê?". Ele falou: "Cara, porque eu tô meio assustado". Eu: "Por quê?". "Porque eu acho que eu vi a menina 2 vezes na estrada pedindo carona". Mas isso Caramba. ele disse, eu não sei, eu não vi, mas eu acho interessante, que é uma coisa bem, parece coisa de filme inclusive. Até vou usar em algum filme, que isso é bom. Aí foi a única coisa, assim, cara. Aí depois teve depois não, né, antes teve o lance de Sete Além, que eu também nunca tentei ligar para o lado, no começo eu nunca liguei para o lado multiverso, universos paralelos, porque, as pessoas falam que iam para outro mundo. A moda multiverso veio há pouco tempo, assim, agora virou moda, tudo é multiverso. O filme ganhou o Oscar, fala de multiverso, ganhou o Oscar de 2023, e é um excelente filme, inclusive. Uhum. Mas antes não era assim. Multiverso, pode ver que tudo agora, todas as histórias têm seu desdobramento multiversal, tudo tem multiverso, multiverso, universos paralelos. Mas na época eu não falava esse termo, é um universo paralelo. Quando eu escutei a primeira vez, eu não sabia nada. Quando na época do Orkut eu vi aquelas histórias de pessoas que foram parar nesse local. Sabe o que eu falava que era? Eu falava que era uma Hum. cidade. Eu falava: Sete Além é uma cidade que você vai acidentalmente. Alguma coisa que você faz, você é transportado para lá. Eu achava que era uma cidade física que dava para você ir, porque eu não. Depois começaram a ter relatos: "Não, mas o céu é de outra cor. Não, mas tem criaturas estranhas, amalgamadas". E aí que eu comecei a: "Será que é um universo?". Porque aí começou a vir essa, mas a gente não sabia não, nunca soube qual é a, não foi a gente que atribuiu esse conceito de universo paralelo. Não, perfeito. E tu sabe que, enquanto tu estava conversando aqui, eu fiquei pensando, pô, cara, como um negócio interessante. Uma vez eu fui chamado para atender uma criança. A mãe estava desesperada que a criança era muito agressiva, dava nos pais, dava nos avós, era uma coisa de louco.
E eu fui atender a criança chegou lá, bem tranquila, de bicicletinha, deitou na maca lá, a gente começou a atender a criança e tal, né? E daí eu comecei lá a aplicar os meus símbolos e tudo, canalizar a energia, e comecei a, a trabalhar ali, mandar energia. Cara, lá pelas tantas eu senti deu um, deu um negócio assim, eu senti uma coisa esquisita, assim, e eu vi que, tipo assim, a criança me olhou assim, com uma cara muito diferente, cara. Daí eu coloquei uma toalhinha assim sobre os olhos, falei, calma, relaxa, vai dar tudo certo. E daqui a pouco mudou a voz e começou a falar vários negócios diferentes, assim, me xingar de tudo que era coisa, para não mexer com ele e tal, 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 me ameaçando. Daí eu fiz todo o trabalho que tinha que fazer e terminou. Depois eu fiz uma sessão, eu fui trabalhar com a hipnose para dar uma olhada, assim, em algumas coisas, uma psicoterapia com mentores, para ver se a gente conseguia voltar em vidas passadas, e realmente deu uma vida passada do rapaz, ele era realmente muito agressivo, matou muita gente e tudo mais. A gente trabalhou com o perdão, ressignificou aquilo tudo e tal. E aí meio que passou, né? E seguiu. Mas é muito interessante essas experiências sobrenaturais. Quem gosta de filme que nem nós aí, por exemplo, esses Emily Rose, né? O Exorcismo de tal lugar, cara, tu escutar o áudio, tu ver cena assim, nossa, né? E eu só que eu não sinto esse medo que, né? Eu gosto assim de ver, entender como cada um faz, né? Quem tu citou o Supernatural, quem nunca assistiu, né? Pô, negócio, né? Ficção, mas com muita coisa bacana ali, né? Então não tem, né, cara? É muito pra gente que gosta também, né, desse universo aí da ficção e do cinema, cara, é muito interessante explorar esse caminho, né? Não, uma vez eu fui convidado para apresentar uma palestra sobre possessão e exorcismos nos cinemas e séries. Só que antes de apresentar isso, eu falei, eu sempre eu peco por isso, por errar, eu erro aí. Eu começo a querer ser muito didático nas coisas. Então, assim, eu falei, como que eu vou falar de um negócio se eu não estou explicando o que é? Então, eu exagerei na pesquisa. Eu tinha 1 hora de apresentação, eu pesquisei exorcismo e possessão em todas as religiões. Todas Nossa, as, que não maneiro. todas, né? Todas não, porque existem 3.000 religiões. Nas mais possíveis de se investigar. Então a gente começa a falar de catolicismo, vai pro protestantismo, depois começa a ir para religião que não é cristã, depois religião, chega um monte, cara, e todas têm, todas. Todas citam a influência de algum terceiro espírito, um segundo espírito na pessoa. Seja ela o espírito de alguém que já desencarnou, seja ela um demônio para quem acredita. E cada uma cita um jeito de você tirar ou inibir a ação daquele ser que está ali constrangindo a pessoa até ponto dela morrer, né? Morrer, para de comer, etc. E é interessante, cara, porque assim você vê que poucas religiões pensam nisso que você falou, no perdão, no esclarecimento, na questão de que quem está doente ali é o espírito que está junto, mas também a pessoa que está sofrendo, ela também é culpada daquela relação, porque a obsessão ela é uma obsessão ou a possessão, eles são uma relação simbiótica. Ninguém é possuído ou sofre obsessão, segundo a crença da maioria das religiões, sem a pessoa estar de algum tipo de acordo ali, de vibração, de ligação, seja o nome que a religião dê para aquilo. Então, o Emily Rose é um bom exemplo, porque você vê a Annelise Michael, Annelise, eu não lembro o nome dela, é Annelise Michelle ou Michael, ela era alemã, a verdadeira Emily Rose. A menina, meu, ela morreu. E foi total negligência dos pais e do padre, sendo que eles pararam de dar remédio para a menina. E Vixe, eles pararam de medicar a menina. E assim,
religião que vai contra a ciência não vale, porque a ciência né? é o instrumento que Deus deu para todo mundo fazer tudo. A ciência não é contra a religião, como muita gente fala. A ciência é um instrumento de Deus. Então, assim, quando eles pararam de medicar a menina, é, a Annelise, a verdadeira, a Annelise Michael, a Emily Rose verdadeira, ela veio de uma família tão cristã, tão católica exagerada, fervorosa, que a mãe dela, a mãe da Emily Rose, vamos chamar de Emily Rose, fica mais fácil, apesar desse nome ser ficcional. A mãe dela teve um filho antes de casar e o filho morreu. Mas só o fato dela ter tido um filho antes de se casar, ela ter tido relações, a obrigou a casar, a vila dela obrigou ela a casar de preto, para ser humilhada perante a cidade, porque olha só o que acontece com uma mulher que conheceu um homem antes do casamento, ó, humilhada, humilhada. Cara, aí ela casou de preto, quer dizer, eles tinham uma pressão muito forte religiosa. Aí a menina, desde pequenininha, indo na igreja, uma igreja que não estou criticando o catolicismo, mas existem vertentes, existem igrejas e pessoas. Então, cada um tem uma abordagem. Tem a renovação carismática, tem teologia da libertação, que são católicas e são totalmente diferentes do, por exemplo, catolicismo mais ortodoxo. Ela cresceu numa religião que, no modo de imputar culpa na cabeça da pessoa. É, eu vi um cara falando esses dias um negócio que é interessante, porque o anjo chegou para Maria e falou o quê? Quando para avisar que ela estava grávida de Deus e que ia nascer Jesus. O anjo falou. Primeiro o anjo cumprimentou ela, Ave Maria. Depois ele elogiou, cheia de graça. E aí ele falou, Senhor está convosco. E aí ele falou, ele quis dizer, você vai ser a pessoa que vai receber bendito é o fruto do vosso ventre. Seu ventre vai ter ali o Salvador da humanidade. A reza era para acabar aí, nessa frase. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que é o que E o acabou. anjo falou. Aí os que na Idade Média eles fizeram, vamos completar essa frase? Vamos botar culpa? Vamos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim... Não, esse é o Pai Nosso. Esse é o Pai Esse é Nosso. o Pai Nosso, eu estou confundindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pobres pecadores. Então, assim, você já coloca a culpa, ó, roga por nós que somos pecadores e olha pela nossa morte, protege a gente na morte. Já deu uma negativada na oração que a gente reza essa oração há milhares de anos, há muitos anos mesmo, desde a Idade Média. Até as duas versões da música de Nossa Senhora, as duas Ave Marias, falam da mesma letra, que são essas letras completas. Mas onde que eu queria chegar para não me perder, né? É, a Emily Rose, ela acabou sendo o quê? Vivendo numa família onde a religião era motivo de culpa, ela era meio que Carrie a estranha da vida real. Aí ela começou a não ter mais vontade de comer porque sentia alguma coisa apertando. Aí ela começou a ouvir vozes xingando ela de coisas horríveis. E aí ela começou a ver coisas. A família deu por um tempo remédio para ela. Ah, não está dando certo, ou está dando, mas ela vai precisar tomar remédio sempre. Isso é coisa do demônio. Naquela época, a Igreja Católica ela só mudou essa regra em 99, 1999, mas até 99 você não podia fazer um exorcismo sem a anuência da cúria. O bispo tinha que mandar dois padres na sua casa olhar tudo, ver se está tendo. Você tinha que ter três sinais, entre eles falar língua estranha, movimentar objetos e blá blá blá, super força, sei lá, não lembro agora. Em 99 eles mudaram isso, porque mudaram por quê? Muita gente vai falar, porque tem muita gente sendo possuída, né? Coitado. Não, não é por isso não. É porque assim, você já morou no interior, ou você deve saber, eu já morei em lugares que são assim. A pessoa vê um problema na casa dela, ela já culpa a espiritualidade.
Ah, meu marido está bebendo, é espiritualidade. É, mas também são outros fatores que você e o seu marido podem fazer para ele parar de beber além da espiritualidade. Porém, a mulher vê o filho tendo um comportamento estranho, chama o padre. Padre, vem exorcizar meu filho que ele está com o demônio. O padre falava assim: não vou porque tem que ter três provas e o bispo tem que mandar uma carta. Demora no mínimo uns 6 meses. Aí a mulher ia na igreja evangélica, ó, meu filho está possuído. Eles rapidinho já exorcizava. Então, estava mais fast food uma do que a outra. Estava mais expressa uma do que a outra. Aí eles mudaram a regra na religião católica. Mas a Annelise ela acabou morrendo por isso. O padre foi julgado, mas não foi preso. E a família foi julgado, culpada, a mãe e o pai. Só que o juiz falou exatamente assim: vocês só não serão presos porque a condenação de vocês seria menor do que o sofrimento que vocês já tiveram pela perda da filha e tudo isso que ocorreu. Então sintam-se é, já pagaram o sofrimento. Eu não estou contra a família ter procurado religião, não é isso. Estou contra os caras terem parado o remédio, essas coisas. Né? Isso é muito grave. É muito grave você colocar a religião na frente da ciência, sendo que a ciência é a forma que Deus deu para você cuidar até um certo nível. Eu acredito totalmente em tratamento espiritual e tem que ser feito, eu acredito. Mas eu nunca fui nenhum que eles falassem assim: para seu tratamento. Se falar, eu vou embora. Eu denuncio, para falar a verdade. Eu já fui em vários lugares que eles dão cartão para você de acompanhamento, onde está escrito: o tratamento não substitui tratamento médico. Porque não pode, cara, não pode de jeito nenhum. A ciência é uma ferramenta de Deus. Então faça o tratamento em paralelo. Ah, mas onde fica a fé? A fé está em você acreditar na ciência e acreditar naquela história que Deus manda o barco para salvar a pessoa e a pessoa não pega o Sim. barco porque ela fica, não, Deus vai me salvar. E Deus fala depois, pô, mas eu mandei 3 barcos lá, você não quis. É a mesma coisa. É, eu já fiquei sabendo de casos assim, né, de obsessão, que a pessoa ela descobre que a culpa é dela por estar obsediada. Ela fala assim, o médium. Isso aí você deve conhecer porque é um caso muito famoso. Eu acho que tá descrito em algum livro do Chico Xavier. Mas a mulher ela começa a ter muitos problemas na perna, muito problema, muito problema, muito problema. E aí ela, coincidentemente, ela começa a frequentar uma religião espiritualista. Eu acho que é um centro espírita, não sei. No que ela começa a ir lá, ela começa a aprender sobre a doutrina do perdão e do amor, por meio da Bíblia mesmo, e também por meio de outras leituras, e por meio de psicografias. E ela começa a se transformar. Aí um dia ela passa numa reunião de desobsessão e o médium incorpora o obsessor dela, que é o cara que está causando dor na perna dela. E aí o espírito fala assim: sou eu mesmo que estou causando a dor na perna dela, porque ela foi a minha dona em outra encarnação, eu era escravo dela. E ela me amarrou num poste, jogou mel em mim para as formigas me comerem até a morte. E eu fiquei a vida inteira dela atrapalhando ela por causa disso. Mas aí ela ficou vindo aqui nessa casa e eu fiquei vindo junto com ela e eu tô aprendendo. E eu comecei a entender algumas coisas. Portanto, eu vou embora. Vou deixar ela em paz. Eu só quero que agora ela peça perdão para mim. Só isso. Se ela falar me perdoe, eu vou embora. Seguir o meu caminho. A mulher, ouvindo isso, falou: quer dizer que todo o mal que eu sofri na minha vida foi sua culpa? Não vou pedir perdão, não. Sei que tem que me pedir Caramba, perdão. A mulher não aprendeu, cara. Não aprendeu no final e ficou com obsessão até morrer. Mas tu enfim, vê que eu desvirtuei totalmente o assunto, né? Desculpa. não, mas cara, foi muito legal ouvir isso aí, porque cara, é muito interessante essas histórias aí e tendo outra visão, né? Tu que tem um conhecimento grande também esmiuçar, isso é muito bacana. E tu falou nisso, não tem como. É que eu citei Emily Rose, mas também não tem como a gente não citar amantes do cinema. Para quem está em casa assistindo depois, já ficar de dica, por exemplo, a Invocação do Mal lá com o casal, né, cara? Pô, tudo bem que Inglaterra, lá, século tal, sei lá, Estados Unidos, mas, cara, a Invocação do Mal com aquele casal e tu citou, é bem isso que acontecia, né? A cura, o bispo, eles tinham que mandar a galera e tal, e daí o casal, né, investigar.
Cara, tu assistiu esse filme aí da série da Invocação do Mal, com certeza. O que que tu achou também? Cara, eu sou muito viciado em trecheira, assim, em qualquer tipo de filme, sabia? Não tem aquele negócio que eles falam assim, ó, tem filme que você gosta e é bom, tem filme que você gosta e é ruim. Tem um monte de filme ruim que eu gosto. E eu confesso que o primeiro Invocação eu gosto e ele é bom. O resto eu gosto, mas eu sei que eles não são bons. Inclusive os Annabelle também, eu sei que eles são ruins, mas eu gosto. Então, se tiver passando agora, eu ponho e assisto. É, todos do casal Warren eu gosto, cara, todos. Desde a Freira, que todo mundo critica, pô, A Freira. filme muito ruim e tal. Eu falo, é ruim mesmo. Mas eu gosto, não sei porquê. É diversão. É que nem quando a gente via filme de guerra. É normal. É o que eu falo do filme de terror. Eu não me sinto mal, eu me divirto. Então, às vezes, eu vejo um filme ruim, seja de comédia ou qualquer outra coisa, e me divirto. Eu não levo aquilo para mim. O que me baixa a vibração é quando eu vejo realidade, como eu te falei, assim, notícias, programas de notícia, aquele programa que espirra sangue da tela. Morreu isso, morreu aquilo. Aquilo conta só notícia ruim de propósito para trazer a nossa vibração para baixo. Não assista aquilo. Eu prefiro 1000 vezes ver terror, que aquilo não me abala, do que ver isso para mim, tá? Né? Cada pessoa é cada pessoa. Tem gente que se compraz de ver, o policial matou ou o bandido matou. Eu não gosto. Eu prefiro ver um bom terror, o Valak, o demônio que é a freira, tô nem aí. Eu ligo, não ligo, assisto e tô bem, sinto que aqui tá protegido. Mas o casal Warren, eles foram muito atuantes, né, nos anos 70 e 80. E o mais engraçado é que eles atuavam em conjunto com a Igreja Católica. Porém, na maioria das vezes, a Lorraine, ela servia como médium, o que é meio contraditório até com a doutrina católica. E às vezes eu confronto algum amigo meu que é católico fervoroso ainda, que nem eu era também, que nem eu fui muito tempo, e aí o cara fica meio assim, porque eu falo, pô, os caras são católicos, eles chamam padre sempre para ajudar, para benzer as coisas, mas a Lorraine é médium. E o. Esqueci o nome do cara, o marido dela. Ele. Ele chega a fazer alguns exorcismos também. Ele também fez exorcismos, ele não era padre. Mas aí dão aquela voltinha para explicar, tal, mas não tem explicação não, cara, não tem, ou é ou não é. A igreja não pode abrir exceção. Mas eu gosto muito dos filmes e o mais engraçado é que a galera de hoje em dia não é fã, não gosta, ou talvez não tenha tido contato com aqueles MTV da casa. Eu lembro disso Esse aí. primeiro MTV é um caso dos Warren, um caso verdadeiro. É que o filme não retrata isso. O filme retrata o marido ficando doidão, tal, por causa da casa assombrar ele, e aí, pá, ele quer matar a família. E aí depois fizeram umas continuações bem ruinzinhas que eu gosto de ver também. Mas não, eles esqueceram disso, de mostrar mais, porque o casal Warren investigou e documentou a casa de MTV. Isso que é sensacional. É que nem o Exorcista. William Peter Blatty, ele pegou um caso verdadeiro de exorcismo de um menino. E aí ele mudou para a menina, mudou alguns detalhes, mas eles falam que o local onde foi a casa do menino, derrubaram a casa toda para construir um parque, porque falou que a energia era tão pesada que eles não contavam para ninguém, mas ninguém comprava a casa, ninguém alugava a casa, ninguém gostava de entrar lá. Aí eles derrubaram a casa, construíram um parque. Detalhe, ninguém brinca naquele parque, nenhuma criança. E ninguém sabia que era lá. Eles omitiam, a prefeitura omitia que ali tinha sido, mas ninguém vai brincar lá. O parque fica abandonado, que dá até mais medo, né? A visão de um parquinho abandonado. Mas fica um parque abandonado ali por quê? Com certeza ficou alguma coisa ali na atmosfera que não foi limpa direito. Mas é o que eu acredito. Mas assim, depois dá uma olhada, e eu convido até o pessoal do seu canal, que é um pessoal que até gosta e se interessa por pesquisar também. E você sabe que existe o CID, né? CID, que é como se fosse um cadastro das doenças, cadastro internacional de doença.
o CID, né, de cada doença. Até quando a pessoa vai pedir atestado, tem que ter o CID da doença dela, tal. Se você pesquisar o CID F44, é CID-10, que é o CID-10, acho que é o último que saiu, que é a última versão, CID-10, e ver a doença F44. Se eu não me engano, ela é o transtorno dissociativo possessivo. É a possessão. Hum. É a comunidade internacional atribuindo que existe um transtorno em que a pessoa se diz possuída por outro espírito. E é uma doença que pode acometer crianças, adultos e idosos que nunca nem viram filme de possessão, não estão sendo influenciadas por nada, mas que começam a ter determinados sintomas de falar línguas que não são proeficientes. Então, começa a falar latim, grego, sei lá o quê, porque inglês e espanhol a gente ouve toda hora. Hum. Você começa a falar uma língua estranha, você começa a ter uns fenômenos ali, não come mais, vomita, às vezes tem uma força até a mais porque seu cérebro consegue fazer você ter uma descarga de adrenalina e ali e tal. E aí a comunidade internacional criou esse CID, o F44, exatamente para você enquadrar transtorno dissociativo de personalidade, que seria uma possessão. Eu acho isso muito legal. Sensacional. Não, cara, muito, muito top tu falar isso, porque eu trabalhei em hospital, então, né, agora eu lembrei do CIDS e tem outros também, tem o nacional, tem o internacional, então eu lembrei disso aí, agora muito legal. Até foi bom tu tocar nesse assunto, porque eu também sempre, para todo mundo que eu atendo e que eu acabo dando cursos, ativações, eu sempre digo que a gente trabalha com terapias integrativas, né? É sempre integrando, assim, a gente faz um trabalho energético, espiritual e tudo mais, clínico, e o trabalho médico, né? Então segue todo mundo, segue a ciência, a espiritualidade, a energia, segue todo mundo juntinho, né? Um não substitui o outro. Claro. São coisas que vão integrando, né? Agregando, então são É um e é desrespeito, muito bom. é um desrespeito com a matéria que existe, a matéria existe. É um desrespeito com ela você abandonar e falar assim: "Não, eu não vou mais tomar remédio, porque sendo comprovado que esse remédio funciona, eu não vou tomar porque agora a fé pode curar, claro, a fé cura realmente, a fé faz o que nós chamamos de milagre. Só que, cara, você abandonar um desrespeito até com Deus mesmo, que botou a lei da. Assim, a pessoa tem que decidir. Ela acredita que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, absoluto, é o todo, nós estamos na mente dele, ele é absoluto, acredita. Se ele já criou leis perfeitas que não podem ser quebradas. Concorda? Concordo, porque Deus não ia falar assim: a água ferve a 100 graus, mas quando o Luciano ajoelhar diante da chaleira, ela vai ferver a 10 graus, só porque eu sou brother dele. Não. Ele vai, Não tem como. ele vai falar: o Luciano estuda e sabe que a água ferve a 100 graus, e ele vai usar esse conhecimento que eu dei para ele por meio do estudo e do cérebro e para usar a ciência a favor dele. Porque, pô, deu um baita trabalho para eu criar as leis da ciência, que a maior prova que existe uma inteligência suprema é existir leis no universo que não é caótico. Você não pode explodir uma gráfica e achar que as letras vão formar um livro. Só que a explosão do É, Big Bang formou vários livros, formou várias inteligências, vários equilíbrios que, pô, é impossível existir em qualquer outro lugar. O caos não pode formar algo tão perfeito, tem que ter uma inteligência. Fora as coincidências da nossa vida, que isso também provam que tem uma inteligência por trás. Só que olha que engraçado, cara, a pessoa pegar e achar que Deus vai quebrar a própria regra dele, não. Aí você fala assim, mas Luciano, teve um cara na Alemanha, em 1900 e sei lá quanto, inventa um número aí, estou inventando agora, 1918, sei lá, que ele flutuou no ar e todo mundo viu, porque ele rezou e flutuou. Aí eu respondo, sim, eu acredito. Só que ele usou, a fé dele foi baseada em alguma lei da física. Porque se ele voou quebrando a lei da física, ele quebrou uma lei de Deus. Como ele quebrou? Mas então Deus permitiu assim, pô, o cara quebrou uma lei minha, velho. Eu criei a lei exatamente já sabendo do futuro que um dia esse cara ia precisar. Qualquer milagre
foi utilizada uma lei física existente que a gente não conhece. É que nem o acaso. Acaso, como que o Caibalion fala? Acaso é o nome dado a uma lei ainda não conhecida. Isso, acaso é o nome dado a uma lei ainda não conhecida. Não, mas aquilo foi acaso. Não, é uma lei que você ainda não conhece, mas tudo conforme é uma lei que a gente não conhece ainda, mas que rege tudo. É o que eu acredito. Não, é perfeito, cara. E é isso aí mesmo. Eu assino embaixo, porque, cara, né? Esse mundo é tão louco, tem gente que cria tanta coisa, inventa tanta coisa e por aí vai, só que esquece que a gente está na própria TV 3D aqui na nossa dimensão aqui, a gente está sob a regência de várias leis aqui, então não tem como uma coisa quebrar a outra, tu não, eu não tem como, tem uma linha para ser seguida, senão vira o, que nem tu falou, vira o caos aí, né? Então, essa inteligência suprema que organiza e que rege tudo tem cada dimensão que tu avança tem outras leis e assim, né? Isso. Abaixo tinha outras leis, então paralelo tem outras leis, então a gente vai seguindo, né? Essas leis aí, porque senão a gente não teria Não, por isso, que estar aqui, né? claro. E aí você pega e fala assim, pô, vamos supor, no tratamento que você utiliza uma energia tal, tal e tal. Isso é verdadeiro, é espiritual, mas trabalha com o físico, Sim, né? isso. Você não está contra o físico, você está sendo um agente de inteligências no mundo físico. Então, até quando a pessoa fala assim, ah, mas então você não acredita na lei da atração? Acredito. Isso aí é uma regra física que a gente não conhece. Os espíritos, eles atuam em regras físicas que a gente não conhece. E esse é o problema, né? As pessoas, elas acham que a ciência ela é oposta à É, religião, e ela não pode ser de jeito nenhum. tudo caminha conjuntamente, né? Não tem como. E agora eu queria também, antes de nós encerrar essa primeira entrevista, que como passa rápido o tempo, né? Também a lei Ah, do Cronos aí, a lei do tempo também, ah, hoje não está a nosso favor, está passando muito rápido. Mas assim, né? Muita gente fala que o que a gente viveu nessa experiência, nessa vida aqui hoje, muitas vezes a gente traz de experiências de vidas passadas, né? E até mesmo que nem tu começou, no teu caso, a escrever, né? Eu sempre gostei de dirigir, escrever roteiro, músicas, né? Porque eu sempre fui também muito ligado à música. E o pessoal fala assim, pô, olha só o tamanhozinho dele já escrevendo e isso, aquilo, aquele outro, né? O que que acontece no teu, assim, que tu acha também, né? No teu caso, tu tinha algum campo da mediunidade, por exemplo, da canalização quando pequeno, assim, tu acha que tu abriu algum canal que tu conseguia buscar informações daqui a pouco do universo, de algum outro lugar ou de algum, tu conseguia captar coisas no ar ou que o pessoal fala muito, né? Que nossa, porque ele escreveu uma letra em 3 minutos, então ele psicografou ali uma letra, né? Uma história, nossa, mirabolante lá que o cara escreveu ali em poucos minutos ali. No teu caso, assim, tu acha que desde criança foi algum campo, algum expansor, alguma coisa que se abriu e tu conseguiu começar a trazer isso para o papel? Ou foi puramente natural, assim, físico? cara, Já. é uma boa pergunta, viu? Porque assim, eu desde pequeno, desde quando comecei a escrever, eu não parei mais. Pois é. Algumas coisas eu ia bem, outras, mas eu escrevia, eu ia aprendendo a escrever. Aí quando começaram a ter redações na escola, a professora ela começou a ler as minhas redações na sala para todo mundo. E aí eu comecei a ver assim, pô, eu a professora está valorizando e eu tô gostando disso que eu tô fazendo, vou continuar fazendo. E aí eu começava a escrever umas meio que voltada pro humor, assim. Aí a sala dava risada. Aí eu nunca vou esquecer, um dia uma professora falou assim para mim: não vou mais ler a sua redação. Agora eu vou escolher sempre de outro aluno, porque isso não é certo. E eu me senti mal. Eu falei, pô, mas por quê? Depois eu me senti bem. Eu falei, não, ela tá me dizendo que eu não tô ali no nível da galera. Fiquei viajando já. Fiquei até meio egocêntrico, assim. E eu lembro que eu caí até nesse erro de ficar. Pô, eu escrevi tanto todo o tempo, inventava história todo o tempo, como se fosse um músculo que eu tinha treinado, que assim,
Pegava a criança, vou contar para vocês para entreter uma história. Fala aí um assunto. Um peixe. Aí eu blá, 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 saía a história. Aí quando eu estava com preguiça, eu fazia usando o mito do herói, que é mais fácil a jornada do herói, com ponto quebra certinho, tal, ponto de virada, e no final fazia ali uma surpresa. Só que aí depois com os meus filhos eu fiz a mesma coisa. Eu chegava em casa, eu tinha que contar uma história e era uma história totalmente nova e mirabolante. E às vezes era uma história com continuidade. Eles ficavam, tá, pai, e agora? O palhaço capturou as crianças e tal. Eu tinha que continuar e eu voltava do trabalho cansado. Eu sempre achei que eu inventava, se bem que aí eu voltei a conversar com meus amigos do colégio. Voltei não, né? Faz tempo que a gente se fala pelos grupos de WhatsApp. Uma amiga lembrou um negócio bem bacana de mim. Ela falou: sempre soube que você ia ser escritor ou pelo menos publicitário. Eu me formei em publicidade. Porque a gente tinha que inventar coisas de criatividade no grupo, nome do grupo, temas, não sei o quê. Você falava assim, e eu nem lembrava disso. Ela falava assim: Luciano, você disse que você falava que você ia para a janela, eu ia para a janela, ela disse, para o vento me dar ideia. Eu não lembrava disso. Ela falava, você ficava pegando o vento e falando, o vento está me trazendo a ideia. Aí eu pegava e contava. Quando ela me contou isso, eu fiquei, meu, será que na verdade eu fui egocêntrico o tempo todo? Eu achando que eu que estava arrasando? E aí eu li uma entrevista antiga do H.P. Lovecraft, criador do terror cósmico, ou pelo menos um dos criadores, que ele fala que ele não escrevia, que ele escrevia, mas ele também meio que intuía, o que é assustador, né? Porque as histórias dele são apavorantes. E assim, quando eu comecei a psicografar, eu sentia que era outra área da cabeça que fazia o texto. Não era a mesma área que escrevia. Parecia que a psicografia vinha daqui, ó, dessa parte do cérebro da frente, ou talvez do olho, não sei, pode ser também do chakra. E a parte de quando eu inventava vinha lá do meio. Então era meio assim estranho, porque a gente fazia o evangelho no lar, aí eu ia psicografar, porque a psicografia é a única mediunidade que o espírita kardecista pode praticar fora de uma casa Uhum. espírita. Pode Ele praticar pode, em casa e tal. só que ele só pode praticar por 15 minutos e é coisa assim, treino mesmo. E eu tenho uma pasta com as psicografias. E era engraçado, cara, porque acabava o evangelho aqui, eu falava, vou arrasar hoje. Sentava lá, não saía nada. Outros dias eu, putz, tô mó cansado, a gente faz evangelho de domingo, vou trabalhar segunda-feira cedo. Eu sentava lá, cara, vinha uma poesia, uma menina pedindo ajuda, um homem agradecendo não sei o quê, uma pessoa perguntando onde ela tá, porque ela tá no escuro, né? Tal. Cara, do nada, letras diferentes, eu tenho guardado, assinatura. E eu ficava assim, meu, é outra área do cérebro, então eu botava muita fé naquilo. Eu até fico chateado, porque eu sinto que eu me afastei, eu sinto que eu estou num débito, entendeu? E aí, Entendi. e ao mesmo tempo eu sinto que não é difícil conciliar, se eu for trabalhar ainda, continuar trabalhando com ficção, terror, trabalhar com isso também, porque vai dar muito conflito, o pessoal vai falar, peraí, o Luciano é quem? O que ele faz? Então, às vezes é meio estranho para mim, como pessoa, tá dividido ali, eu não sei o que querem de mim, o que a espiritualidade quer. Mas eu tinha esse lance de eu escrever, então hoje eu já acho assim. Não, tem mais um detalhe. Um amigo meu, uma vez eu falei, né, eu que invento as histórias. Eu mostrei para ele um livro que eu tinha escrito. Ele falou assim: será que é você? Será que você não está psicografando? Eu falei, não, tenho certeza. Ele, como você tem certeza? Aí eu, é. Aí ele me mostrou o livro do Chico Xavier, O Parnaso de Além Túmulo. São Nossa, poesias de autores famosos, que o primeiro livro do Chico. Primeiro livro do Chico são poesias de autores famosos que o Chico psicografou. Se o Chico quisesse ficar bilionário com os livros dele, ele ficaria, porque ele é o autor mais vendido no Brasil. Foi, né? Ele é o autor mais vendido no Brasil, mesmo póstumo. Só que todo o dinheiro é doado e entregue para quem tem os direitos lá, não sei se é a fundação, não sei onde quem cuida disso, mas enfim. O Parnaso Além Túmulo são poesias. Então, assim, ele poderia muito bem ter escrito aquilo e falado: ó, eu sei imitar vários escritores aqui. Então, eu achei aquilo sensacional, porque foi um tapa na minha cara.
Muitos relatos de Sete Além que eu recebo, isso aqui nunca falei para ninguém. Eu recebo às vezes um relato e a pessoa fala assim: "Luciano, eu estava num clube, pulei numa piscina de, sei lá, 2 metros, e aí quando eu saí na borda da direita, eu estava em outro mundo". Aí na hora que eu estou transcrevendo esse relato para o roteiro do vídeo que eu vou gravar, alguma coisa me fala: "Não era de 2 metros, era de 1,80 a piscina, ela não saiu pelo lado direito, ela saiu pela frente". Eu corrijo o relato da pessoa. E aí eu conto, e aí a pessoa entra em contato comigo e fala: "Cara, agora que você falou, é mesmo. Eu fui checar lá no clube, a piscina é 1,80". Ou então pior, a pessoa fala: "Não, não gostei das mudanças que você fez. Não era para você ter mudado nenhuma vírgula do meu roteiro, do meu relato". Mas aí eu falo: "Ah, desculpa, mas quem manda no canal, né, desculpa É, desculpa a é. resposta, mas é engraçado, porque aí eu fico assim: será que tem essa influência de eu mudar? E assim, até onde eu posso mudar é o Luciano mudando porque ele está querendo deixar o relato mais interessante, ou o Luciano está apenas arredondando arestas que a pessoa não lembra, ou não sabe, ou sei lá o quê. É Então, interessante. toda a razão, você tem toda a razão. Você produz também, você escreve música, você escreve. Então, assim, é estranho, né? Você deve ter isso bem também localizado dentro da cabeça. De onde está vindo o quê, né? Então, e eu vou te contar um negócio também, já que estamos contando coisas que a gente nunca contou por aí. Aqui no meu canal eu comecei, isso ninguém sabe, né? Tô contando aí. Eu tenho caixas Olha o de. corte, hein? O Ó, o corte corte, fica ó. fora. Aí, ó, beleza, bem lembrar. Eu tenho caixas de psicografia que eu fui escrevendo. Eu sempre gostei muito, né? Eu fui desenvolvendo ela, não só a psicografia que eu chamo, mas também a canalização, né? Ou a psicoescrita, que é aquela que a gente recebe tudo, aquele pacote de informação e a gente escreve com a nossa letra. E eu pensei, pô, cara, não vale a pena eu guardar isso para mim. E eu comecei uma série aqui no canal, né? Cartas psicografadas ou cartas canalizadas por mim. Todas foram escritas por mim. E eu comecei uma série. Agora eu botei 4 vídeos para a galera ver e dar uma ideia. E depois eu quero publicar todo dia uma carta. E sabe qual foi uma que eu me impressionei muito? Até já está no meu canal, já foi do Elemental do Ar. É uma psicografia que eu recebi, que os nossos pensamentos ou deles vinham através do ar e aqueles elementais se comunicavam com a gente, conduziam nossos pensamentos, traziam informações, então a gente canalizava de elementais do ar e tal. Caramba! E eu botei no canal, daí tu falou, agora eu pensei, cara, olha só, a caixa é gigantesca e eu escolhi a dedo, cara. Eu vou ver hoje Quatro, esse vídeo, eu vou ver hoje. quatro cartas que eu psicografei e eu li na íntegra. Tanto é que o pessoal falou, pô, Augusto, um puta analfabeto, né? Porque fica gaguejando na hora, mas não é, cara. É muito rápido aquele negócio. E no final ele assinou Elemental do Ar, se eu não me engano. Eu até Caramba! dá uma conferida no meu canal, senão qualquer coisa depois eu também. Que, que eu fui gravando muita. Eu gravei muita aqui. Daqui a pouco eu posso até estar dizendo que está no ar, daqui a pouco, mas está gravado já. Ah, vou Essa. procurar hoje. Se não tiver, É, eu vou esperar se publicar. não, se não tiver, eu te mando a foto da psicografia do Elemental Pô, do Ar e aí tu pode olhar ali, mas tu vê que o troço não. É tudo interligado, nem esse nosso papo aqui, meu, esse negócio que tu falou e contou, tudo tem algo que interliga essas histórias, né, cara? Que é regra universal, né? Já que a gente falou em leis universais, semelhante ele atrai semelhante, né? Então, caramba! por algum negócio a gente está aqui conversando é porque provavelmente somos semelhantes e a gente acabou tendo a felicidade do universo nos colocar aqui para esse papo maravilhoso aí. Com certeza, se você for ver, como que a gente combinou esse papo? Eu estava no meu ambiente de trabalho, que não tem nada a ver com a minha profissão de escritor, roteirista ou youtuber, nada disso. Um amigo nosso, Marcos Tadeu, escritor do
Crimel, um abração pro Marcos. Ele Igualmente. ia te dar entrevista, e aí ele quis fazer na minha sala. Ah, deixa eu fazer na tua sala, porque aqui é sossegado. Sentou lá, arrumou tudo, eu falei, tá, vou ficar um pouquinho aqui para provocar ele, para encher o saco dele, amigo meu. Aí ele me puxou para a tela, assim, só para eu aparecer, né? Eu acho que não apareci no vídeo, foi na preparação. Eu fiz assim com a cabeça, você me viu, você lembrou. Você, ó, Luciano, pô, quero falar com você, tal, não sei o quê. Falei, Marcão, passa meu telefone, acabou. Quer dizer, até assim as coisas ocorrem. Isso que você falou do elemental do ar bate muito com a questão do vento. E aí, velho, eu fico assim, ó, fico de cara mesmo, sem saber o que pensar. Muito bom. Não, eu também, cara, eu também não sei como as coisas acontecem na minha vida, na tua, mas coisa boa que vem do jeito bacana e as coisas se encaixam, né? Até para provar que a gente não está numa uma psicoesfera de loucura absoluta e que as coisas fazem um baita sentido. E eu lembro que, cara, foi muito impressionante até como o Marcão, o semente que me passou, assim, pô, Augusto, vou te passar o telefone do Marcão, que o Marcão. Porque sabe qual que foi a ideia do papo? A gente fugiu do, Sem do, do problema. set, mas, cara, mas é maravilhoso essas histórias para a galera saber como os caminhos. Eu escrevi quando tinha uns 10, uns 12, 13 anos, eu escrevi um livro chamado Destiny, que era Destinos e tal. Como a vida, o destino, né, fazia com que a vida das pessoas ia se cruzando e tal. E provavelmente não é meu aquele livro, que isso deve ter vindo, que eu não tinha capacidade de escrever um negócio daquele. Só que, cara, eu fui falar com o Marcão, não, era o seguinte, eu queria falar sobre a minha experiência que eu tive com o povo do Sol e tudo mais, né? Tive uma experiência extracorpórea com o povo do Sol, canalizei símbolos, coisas para usar e tal, que virou um curso meu e tal, uma ativação iniciática e tudo mais. Nisso, um amigo meu tem o canal Mistérios no Instagram, @canal Mistérios, e ele queria fazer um especial sobre o ET de Varginha. Daí o Marcão, pô, tamo dentraço, nossa, ele entende muito, né, cara? Ele é um contatado também, né? É. E aí foi esse baita papo, e lá ele falou assim: tu queria falar com quem mesmo, Augusto? Ah, cara, eu queria muito falar com o Luciano lá, do Sete Além. Ah, pera um pouquinho aí. Ele botou a mão e puxou assim, tu veio assim, opa, beleza? Eu disse, pô, cara, olha só como é que a vida, como é que o destino, ele, né? Ou sei lá o que a gente pode chamar aí, O faz com que Semente, cruze, né? Semente te indicou o Marcão. Eu apresentei o Marcão pro Semente. Então, assim, Cara, eu. o cara fechou o triângulo e, cara, É, que loucura isso aí, meu. Então, não tem coisa que a gente tem que acreditar, porque, cara, só tu apresentou o cara para ele, ele me apresentou uh, o cara, e o cara me é, apresentou para fechou. ti. Fechou o E, ciclo para eu te nossa, conhecer aí, tá vendo? que loucura. Cara, assim, ó, eu, sinceramente, eu nem sei mais o que te dizer, porque foi muito bacana esse papo, assim. Eu não queria alongar muito, porque eu queria deixar um gostinho de quero mais aí, né, e tal, para uma parte 2 para a gente falar de outras coisas também, porque tem muita gente liga vidas passadas com momentos atuais que a gente tem vivido, com seres que nos ajudam pela intuição, que a intuição também é um canal, uma parte da mediunidade e tal. Mas para nós encerrar isso aí com chave de ouro, eu sei que tu tá escrevendo aí, que tu comentou antes no backstage aqui, para a galera ficar ligada. Vai sair, não, a gente falou de tanto inscrito, vai sair o filme do Sete Além, então Nós é isso, Luciano? estamos produzindo ainda, na verdade, pré-produzindo. Tem 2 curtas em pré-produção e um longa. Uhum. E, pô, tá em fase bem avançada aí de conseguir grana ainda, né? Não é avançada de produção, não. Mas roteiros já prontos, e aí a gente precisa torcer, porque vai ficar um filme bem legal. Obviamente, é um filme com a pegada ficcional, pegada para trazer todo mundo para conhecer o tema. Não é um filme que vai doutrinar, mas sim vai fazer a pessoa se assustar um pouco, né? Passar um pouco de medo. Essa que é a nossa intenção. Então, pô, tô contando para vocês aí que é uma coisa que a gente tá correndo atrás para fazer acontecer. Pô, agradeço demais, viu, vocês terem me chamado para cá também. E eu prometo que, assim, próximo bate-papo nosso,
eu vou trazer uns relatos. Ah, show de bola. Fala galera, beleza? Então essa aí foi o nosso super bate-papo aí com o Luciano Milice, do arroba 7além e do Detetive Astral. Foi muito bacana ter esse encontro com ele, um grande amigão aí pra vida toda. Né? Foi um prazer mesmo, cara, ter passado esse pedaço da tarde aí com o Luciano. Foi de muito aprendizado, foi muito interessante, né? Descobrir um pouco mais desse universo do Sete Além. E cara, assim, que máximo, né? Que honra poder estar trazendo esses caras aí que são tão grandes aí no nosso canal, trazendo tantas histórias e conhecimentos. E fica ligado que a gente vai fazer uma parte 2 aí. E o hashtag parte 2 ele vai trazer muitos relatos de pessoas que foram parar, né, em Sete Além. Então, fica ligado que o papo não termina aqui, né? Essa foi o primeiro contato, né? E como o Luciano mesmo diz, vocês podem até não conhecer Sete Além, mas Sete Além conhece vocês, né? Então é muito bacana ter tido esse prazer de bater esse papo e fica ligado aí, né, nas próximas lives aí, né, pessoal? E em breve agora eu quero ver se eu começo a fazer os cortes, né, dos melhores momentos. Acho que eu não vou fazer cortes separados, vou fazer um corte só com pegando os melhores momentos da live e fazendo um compilado aí para vocês. E quem puder assistir a live completa aí para ajudar a gente, assiste, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí no grupo do Whats com a galera aí. E assim vocês estão ajudando o nosso canal a chegar a muitos e muitos lares aí. E é isso aí, galera. E fica ligado que agora vocês podem ver que algo mudou por aqui. Eu estou de volta ao Rio Grande do Sul, minha terra natal aqui, né, cara? Então, agora, se Deus quiser, essa semana eu já termino de editar, né, as cartas canalizadas por mim, psicografadas por mim. E eu vou colocar no canal, então, se vai dar tudo certinho, eu já vou lançar para o mês inteiro agora de maio as cartinhas já para vocês verem. Todo dia vai ter uma cartinha bacana. Eu quero ver se eu faço um shortzinho com a chamada da cartinha ou com cartinhas mais curtinhas. Vai ser bem legal. E essa semana agora, se Deus quiser também, a gente vai ter uma live talvez não com convidado ou com convidado, a gente não decidiu, talvez vai ser uma live só comigo pra gente bater papo, fazer atendimentos com vocês, quem quiser ser atendido e tudo mais. Então nós vamos fazer uma live só comigo pra gente bater um papo bacana, né, sobre saídas do corpo, sobre, né, as cartinhas e também fazer bastante atendimento, fazer também uma meditação de repente guiada aí, né, ou uma energização para todo mundo que estiver assistindo ao vivo a live. E é isso aí, né, galera? Fiquem com Deus aí e valeu demais. É nós, tamo junto.